Você está sozinho em casa. O silêncio preenche cada cômodo. E de repente, você ouve seu nome, pronunciado com clareza, como se alguém estivesse ao seu lado. Você se vira rapidamente, o coração acelerando, mas não há ninguém. As janelas estão fechadas, não há televisão ligada, não há vento. Apenas o eco do seu próprio nome ainda vibrando no ar, como se tivesse sido sussurrado diretamente em seu ouvido. Um calafrio percorre sua espinha. Você tenta racionalizar, procurar uma explicação lógica, mas no fundo da alma você sabe. Algo acabou de acontecer. Algo que não pertence ao mundo visível. E nesse momento de confusão e até medo, você se pergunta: será que estou ficando louco? Ou será que alguém, do outro lado do véu, está tentando me alcançar? Santa Teresa de Ávila, a grande mestra da vida interior, conhecia bem esse fenômeno. Ela não o via com terror ou superstição, mas como um portal, um umbral espiritual. Para ela, ouvir seu nome no invisível não era motivo de pânico, mas sim um convite para o discernimento. Porque no universo da alma, nada acontece por acaso. Quando o mundo espiritual toca o mundo material, não é para nos assustar, mas para nos despertar. E você precisa entender isso agora, antes de fechar os ouvidos por medo ou ignorância. Porque pode ser que, neste exato momento, Deus esteja chamando você pelo nome, ou pode ser que outras forças estejam testando sua vigilância. E a diferença entre um chamado divino e uma armadilha do inimigo está na sua capacidade de discernir. Está na paz ou no medo que surge depois. Está no fruto que esse fenômeno deixa em sua alma. A maioria das pessoas, quando vive essa experiência, corre, foge da oração, distrai a mente, busca barulho para abafar o silêncio. Mas Santa Teresa nos ensina o oposto. Ela nos diz que o medo é a primeira arma do adversário para cegar nosso discernimento. Quando você sente pavor diante do sobrenatural, você deixa de ver com os olhos da fé e passa a reagir apenas com os instintos da carne. E é exatamente isso que o inimigo quer: que você entre em pânico, que você duvide da sua própria sanidade, que você feche as portas da alma para qualquer manifestação do sagrado. Porque se você teme o extraordinário, você nunca vai reconhecer quando Deus se aproxima. Você vai confundir a voz do pastor com o rugido do lobo. E nessa confusão, muitas almas se perdem. Mas você não vai se perder, porque hoje você vai aprender com a sabedoria de uma santa que atravessou os corredores mais profundos do castelo interior. Você vai descobrir o que significa, realmente, ouvir seu nome no vazio. Você vai entender se é Deus quem o chama, se é seu anjo guardião tentando protegê-lo, se é uma alma do purgatório pedindo sufrágio, ou se é o inimigo tentando perturbar sua paz. E mais do que isso, você vai aprender a responder. Porque ouvir seu nome sem ninguém por perto não é um acidente cósmico, é um chamado. E todo chamado exige uma resposta. A questão é: você vai responder com medo, com curiosidade doentia, ou com a humildade de quem sabe que pertence a Deus? Quando Deus chama uma alma pelo nome, não é da mesma forma que chamamos alguém na rua. Não é um grito genérico, uma convocação para a multidão. Deus não fala para massas quando quer tocar uma vida. Ele fala para você, especificamente para você. Como fez com Samuel no templo, como fez com Maria no momento da anunciação, como fez com Saulo na estrada de Damasco. Ele conhece seu nome. Não apenas o nome que está escrito no seu registro de nascimento, mas o nome que ele gravou em sua própria mão, o nome que define quem você é no coração eterno da Trindade. E quando esse nome ressoa no silêncio do seu quarto, não é para te assustar, é para te acordar. Acordar de que estado? Do estado de mornidão, da vida automática, da fé sem vida, da oração sem coração, da existência onde você está tão distraído com o barulho do mundo que esqueceu o som da voz de Deus. Santa Teresa dizia que Deus tem modos delicados de atrair a alma. Ele não invade, ele convida. E o som do seu nome
é a chave que abre a porta da atenção interior. Você já percebeu como, no meio de uma multidão barulhenta, você consegue ouvir seu nome sendo pronunciado, mesmo que em voz baixa? É como se seu cérebro estivesse programado para captar essa frequência específica. Pois bem, o mesmo acontece na dimensão espiritual. Sua alma está programada para reconhecer a voz do Criador. E quando ele fala seu nome, algo dentro de você vibra, mesmo que você não entenda racionalmente o que está acontecendo. É uma ressonância profunda, um despertar que vem de dentro, não de fora. E esse despertar pode se manifestar de muitas formas. Um calafrio, uma sensação de presença, uma paz repentina, ou até uma inquietação santa, aquela que te empurra para os joelhos. Mas como saber se é realmente Deus quem está chamando? Santa Teresa nos dá a resposta. Ela ensinava que quando a voz vem de Deus, ela traz consigo uma soberana eficácia. Isso significa que depois de ouvir, você não fica atormentado, angustiado ou obcecado. Pelo contrário, você sente uma disposição imediata para a virtude, um desejo de rezar, de se confessar, de buscar o sacrário. A voz de Deus não paralisa, ela move, não confunde, ela ilumina. E sempre, sempre te leva para mais perto dele, nunca para mais longe. Se depois de ouvir seu nome você sente um impulso de abrir a Bíblia, de ligar para alguém para pedir perdão, de ir à adoração, de rezar um terço, então não tenha dúvida, foi o Senhor quem te tocou. Porque as palavras de Deus são obras. Elas não ficam suspensas no ar. Elas transformam. Mas e se, ao invés de paz, você sentir medo? E se seu coração disparar, suas mãos tremerem e uma angústia inexplicável tomar conta de você? Então, meu amigo, você precisa ser vigilante, porque nem toda voz que pronuncia seu nome vem do céu. Santa Teresa alertava sobre as pequeninas moscas, os demônios que buscam causar perturbação e vaidade. O inimigo é um imitador. Ele não cria, apenas falsifica. E uma das suas artimanhas mais antigas é imitar vozes conhecidas, sussurrar nomes, causar sobressaltos para interromper a oração ou gerar uma curiosidade doentia pelo sobrenatural. Ele sabe que, se conseguir te tirar do estado de paz, te empurrar para a agitação ou para o orgulho espiritual, ele terá vencido. Porque a alma agitada não ora, a alma ansiosa não discerne, e a alma curiosa pelo extraordinário muitas vezes esquece do ordinário, que é onde Deus mais habita. Na missa, na confissão, no silêncio do coração. Você já passou por isso? Já ouviu algo? Sentiu algo? E em vez de correr para Deus, começou a investigar obsessivamente, a procurar explicações sobrenaturais, a querer repetir o fenômeno? Cuidado, isso é terreno perigoso, porque a busca pelo extraordinário pode se tornar uma armadilha que te afasta do essencial. Santa Teresa era categórica. Nunca procure o fenômeno. Nunca tente invocar a voz novamente. Isso é orgulho espiritual. E o orgulho, por mais sutil que seja, é a porta pela qual o adversário entra. Se Deus quer falar com você, Ele falará. Você não precisa forçar. Sua única tarefa é manter a alma limpa, o coração humilde e os ouvidos atentos. Não aos ruídos externos, mas ao silêncio interior, onde Deus realmente habita. Porque Deus fala mais no silêncio da oração do que em ruídos sobrenaturais. E se você cultivar esse silêncio, você nunca será enganado. Mas há outra possibilidade que muitos ignoram e que a tradição da Igreja sempre reconheceu. A voz pode vir de uma alma do purgatório. Sim, você leu certo. No plano da misericórdia divina, existe a possibilidade de que uma alma que está sendo purificada receba permissão para manifestar sua presença a alguém que pode ajudá-la. E como ela faz isso? Muitas vezes, pronunciando o nome daquela pessoa. Não para assustá-la, mas para implorar sufrágio, para pedir uma oração, uma missa, um rosário. As almas do purgatório não têm mais corpo, mas têm amor. E esse amor as conecta àqueles que deixaram na terra, especialmente aos que podem interceder por elas.
Se você ouve seu nome e sente uma tristeza profunda, mas acompanhada de compaixão, de um desejo de rezar pelos mortos, pode ser que uma alma esteja te chamando. Não tenha medo. Elas não vêm para fazer mal. Elas vêm pedir misericórdia. E responder a esse pedido é uma das obras de caridade mais esquecidas do nosso tempo: a oração pelos mortos. Santa Teresa sempre teve uma devoção especial pelas almas do purgatório. Ela sabia que, enquanto estamos nesta vida, temos o poder de aliviar o sofrimento delas. E que privilégio é esse? Imagine ter o poder de abrir as portas do céu para uma alma que está esperando, sofrendo, ardendo de amor por Deus, mas ainda não purificada o suficiente para entrar na luz. Você tem esse poder. Cada vez que você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, cada vez que você oferece uma missa por um falecido, você está exercendo uma misericórdia que transcende o tempo. Você está sendo instrumento da graça. E quem sabe, naquela voz que você ouviu, naquela sensação estranha que te incomodou à noite, não estava uma alma querida sua, alguém que você amou, pedindo que você não a esqueça? Porque os mortos não estão mortos. Eles estão vivos em Cristo. E a comunhão dos santos não é uma doutrina abstrata. É uma realidade viva, pulsante, que conecta o céu, a terra e o purgatório em uma só família. Então, da próxima vez que você ouvir seu nome sem explicação lógica, antes de entrar em pânico ou em curiosidade, faça o sinal da cruz. É o primeiro teste. Se for algo maligno, a menção à cruz trará alívio imediato, porque o inimigo não suporta o poder do sacrifício de Cristo. E então, com calma, reze. Reze um Pai Nosso pelas almas do purgatório. Ofereça aquele momento, aquele incômodo, aquela sensação estranha como um sufrágio. E depois, observe o que acontece dentro de você. Se vier paz, continue rezando. Se vier angústia, ignore e busque a água benta, o rosário, a presença eucarística. Porque o importante não é decifrar o fenômeno. O importante é manter sua alma enraizada em Deus. E uma alma enraizada em Deus não se abala com vozes, nem se exalta com sinais. Ela permanece firme, humilde, vigilante. E aqui chegamos a um ponto que Santa Teresa nunca cansava de repetir: o estado de graça. Meu amigo, de nada adianta você ter experiências místicas, ouvir vozes, sentir presenças, se sua alma está em pecado mortal. Porque a alma em pecado é como uma casa escura. Ela pode até perceber movimentos, sombras, ruídos, mas não consegue enxergar com clareza. O pecado embota os sentidos espirituais. Ele cria uma névoa que impede o discernimento verdadeiro. Por isso, Santa Teresa insistia: se você quer ter clareza sobre o que está acontecendo no mundo invisível, mantenha sua alma limpa. Vá à confissão regularmente. Não por obrigação, mas por amor. Porque a confissão não é apenas um sacramento de perdão, é um sacramento de luz. Ela ilumina a alma, remove as teias de aranha do pecado e te devolve a visão espiritual. Quando você está em estado de graça, você possui uma sensibilidade espiritual aguçada. Você percebe quando algo não está certo. Você sente quando uma presença é boa ou má. Você discerne com mais facilidade se aquela voz veio de Deus, do seu anjo, de uma alma do purgatório ou do inimigo. Porque o Espírito Santo habita plenamente em uma alma limpa. E o Espírito Santo é o mestre do discernimento. Ele não te deixa enganar. Ele te guia, mesmo quando você não entende. Ele te protege, mesmo quando você não percebe. Mas para que ele possa agir livremente em você, você precisa estar aberto. E a porta de entrada do Espírito Santo é a graça santificante, aquela que você recebe nos sacramentos, especialmente na confissão e na Eucaristia. Pense nisso. Quando foi a última vez que você se confessou? Quando foi a última vez que você recebeu o corpo de Cristo com verdadeira devoção, não apenas por costume, mas com fome real de Deus? Porque se você quer entender os mistérios do invisível, você precisa viver os mistérios do visível.
Você precisa estar enraizado na vida sacramental da igreja. Não adianta buscar experiências extraordinárias se você negligencia o extraordinário que acontece todos os dias no altar. Deus se fazendo pão, se entregando a você, se deixando consumir por amor. Esse é o maior milagre. E se você não reconhece a voz de Deus na Eucaristia, como vai reconhecê-la no silêncio do seu quarto? Se você não o percebe na hóstia consagrada, como vai percebê-lo em um sussurro invisível? Santa Teresa vivia da Eucaristia. Era ali, diante do Santíssimo Sacramento, que ela recebia suas maiores revelações. Ali, no silêncio do sacrário, que Deus falava com ela sem palavras. E ela nos ensina que o caminho para as profundezas espirituais não passa por experiências estranhas ou fenômenos assustadores. Passa pela fidelidade ao ordinário, pela missa dominical, pela oração diária, pela leitura da palavra, pela caridade com o próximo. Porque é no ordinário que Deus prepara a alma para o extraordinário. E quando o extraordinário chega, a alma já está pronta, já está familiarizada com a voz do pastor, já sabe distinguir entre o convite divino e a armadilha demoníaca. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você realmente quer ouvir Deus? Ou você quer apenas uma confirmação sobrenatural de que Ele existe? Porque são duas coisas completamente diferentes. Muita gente busca sinais, vozes, aparições, não porque deseja intimidade com Deus, mas porque quer uma prova espetacular, algo que valide sua fé sem exigir conversão. Mas Deus não é um mágico. Ele não está aqui para nos impressionar. Ele está aqui para nos transformar. E a transformação acontece no silêncio, na espera, na fidelidade sem consolo. Acontece quando você continua rezando mesmo sem sentir nada, quando você vai à missa mesmo cansado, quando você perdoa mesmo ferido. É aí que Deus trabalha. É aí que Ele molda sua alma à imagem de Cristo. E se, no meio dessa fidelidade oculta, Ele decidir te chamar pelo nome de forma audível, você estará pronto. Mas se Ele nunca o fizer, você também estará em paz, porque sua fé não depende de sinais, ela depende dele. E sabe o que Santa Teresa diria para você agora? Ela diria: não tenha pressa. A vida espiritual não é uma corrida, é uma caminhada, às vezes lenta, às vezes dolorosa, mas sempre em direção ao amado. Você não precisa forçar experiências místicas. Você não precisa buscar vozes, visões, êxtases. Você só precisa estar disponível. Disponível para Deus, para seus tempos, para suas formas de agir. E essa disponibilidade se chama abandono. Abandonar-se nas mãos do Pai, confiar que Ele sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Aceitar que seus planos são sempre melhores que os seus. Esse é o segredo. Não o fenômeno. Não a voz, mas a rendição total. E quando você chega nesse ponto de rendição, meu amigo, tudo muda. Porque aí você não busca mais sinais. Você busca aquele que dá os sinais. E isso faz toda a diferença. Mas há ainda uma dimensão que precisamos explorar e que talvez seja a mais bela de todas: o simbolismo do nome. Na tradição bíblica, o nome não é apenas uma identificação. É a essência da pessoa. É a sua missão, o seu destino, a sua identidade mais profunda. Quando Deus muda o nome de alguém, Ele está mudando o seu futuro. Abraão era Abrão, mas Deus o chamou de Abraão, pai de multidões. Saulo era perseguidor, mas Cristo o chamou de Paulo, apóstolo dos gentios. Simão era instável, mas Jesus o chamou de Pedro, a rocha. O nome carrega poder, carrega promessa. E quando você ouve o seu nome no silêncio, pode ser que Deus esteja te lembrando de quem você é. Não o que você fez, não o que você falhou, mas quem você é aos olhos dele. Filho amado, filha escolhida, herdeiro do reino, templo do Espírito Santo. Essa é a sua verdadeira identidade. E o mundo inteiro pode esquecer seu nome, mas Deus nunca esquece. Ele o tem gravado na palma de suas mãos. Santa Teresa entendia isso profundamente. Ela sabia que,
Na presença de Deus, não somos números, não somos multidão, somos únicos. E Ele nos trata com uma intimidade que desafia qualquer compreensão humana. Ele conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada lágrima que você derramou, cada noite em que você chorou sozinho, cada vez que você quis desistir, mas continuou. Ele sabe. E Ele não te esqueceu. Por isso, quando Ele chama seu nome, não é um chamado genérico. É o chamado do amado para a amada, do pastor para a ovelha, do pai para o filho pródigo que ainda está longe, mas que Ele já avistou de longe e corre ao seu encontro. E se você está ouvindo isso agora, se algo dentro de você está se movendo, é porque esse chamado está ecoando na sua alma neste exato momento. E você precisa responder: não amanhã. Não quando você se sentir pronto. Agora. Porque o agora de Deus é sempre hoje. E o hoje é o único tempo que você tem. Então, o que você vai fazer? Vai ignorar? Vai racionalizar? Vai buscar explicações científicas para silenciar o que está gritando dentro de você? Ou vai ter a coragem de entrar no seu quarto, fechar a porta, ajoelhar-se diante do crucifixo e dizer: eis-me aqui? Porque essa foi a resposta de Maria. Essa foi a resposta de Samuel. Essa foi a resposta de todos os santos. Não uma resposta cheia de certezas, mas uma resposta cheia de entrega. Eles não entendiam tudo. Eles não viam o caminho completo. Mas eles disseram sim. E esse sim transformou suas vidas, transformou a história, transformou o mundo. E o seu sim também pode transformar. Pode transformar sua família, sua comunidade, sua própria alma. Porque Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E se Ele está chamando você agora, pelo nome, no silêncio do seu coração, ou até mesmo de forma audível, é porque Ele tem um plano bom, um plano de paz, um plano de esperança. Mas atenção, o chamado de Deus nem sempre é confortável. Às vezes, Ele te chama para sair da zona de conforto, para perdoar quem te feriu, para abandonar um pecado que você ama, para mudar de vida, para ser santo. E a santidade, meu amigo, não é para os fracos, é para os corajosos. Para aqueles que, mesmo tremendo, mesmo com medo, dão o passo. Santa Teresa tremia. Ela tinha medo. Ela duvidava de si mesma. Mas ela não duvidava de Deus. E é essa fé, essa confiança nua e crua, que a levou das sétimas moradas, da união mística, do matrimônio espiritual. Ela não chegou lá porque era perfeita. Ela chegou porque era fiel. E a fidelidade se mede não pelos dias em que você sente fervor, mas pelos dias em que você continua mesmo sem sentir nada. Mesmo quando a oração é seca, mesmo quando o céu parece de bronze, mesmo quando você se sente abandonado, é aí que o amor se prova. É aí que a fé se fortalece. É aí que você se torna santo. E aqui está a verdade que poucos te dirão. Você foi feito para a santidade. Não para uma vida medíocre, morna, onde você vai à missa por obrigação e reza sem coração. Você foi feito para ser santo, para arder de amor por Deus, para ser luz no mundo, para ser canal de graça. E isso não é orgulho. Isso é vocação. Todo batizado é chamado à santidade, não apenas os padres, as freiras, os consagrados. Você também. No seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, você pode ser santo. Aliás, você deve ser santo. Porque o mundo está morrendo de falta de santidade. As pessoas estão afogando em trevas, e você pode ser a vela que ilumina. Mas para isso, você precisa estar aceso. E você só se acende no fogo do Espírito Santo, no encontro verdadeiro com Cristo, na vida de oração profunda, na intimidade com a Trindade. Santa Teresa construiu conventos, reformou a ordem carmelita, escreveu livros que até hoje são lidos no mundo inteiro, mas o que ela mais fez foi rezar. Ela passava horas em oração, muitas vezes sem sentir nada, muitas vezes em aridez, mas ela permanecia.
E foi nessa permanência fiel que Deus a transformou. Você quer ser transformado? Então comece a rezar. Não apenas orações decoradas, mas oração de coração. Entre no seu quarto, desligue o celular, silencie o mundo e fale com Deus. Fale de verdade. Conte para Ele suas dores, suas dúvidas, suas raivas, suas alegrias. Ele já sabe de tudo, mas Ele quer ouvir de você. Porque a oração é relacionamento. E relacionamento se constrói na conversa, na presença, na entrega mútua. E quando você começar a orar assim, de coração aberto, você vai perceber uma coisa incrível. Deus também vai começar a falar com você. Não necessariamente com vozes audíveis, mas com impressões, com paz, com clareza interior, com aquela certeza profunda que só o Espírito Santo pode dar. E aí, quando você menos esperar, quando você estiver mais humilde, mais rendido, mais esvaziado de si mesmo, você vai ouvir. Não apenas com os ouvidos, mas com a alma. Você vai ouvir seu nome sendo pronunciado pelo amor eterno. E nesse momento, nada mais vai importar. Nem suas dúvidas, nem seus medos, nem suas falhas. Porque você vai saber, com absoluta certeza, que você pertence a Ele, que você é dele, que você foi criado, redimido e santificado para estar com Ele, agora e para sempre. E essa certeza não vem de um fenômeno extraordinário. Ela vem da vida ordinária vivida com amor extraordinário. Vem da fidelidade diária, da oração constante, da entrega sem reservas. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você ouviu seu nome no silêncio, não tenha medo. Não ignore. Mas também não se perca em curiosidade. Faça o sinal da cruz. Reze pelas almas do purgatório. Entre em oração. Busque a confissão. E, acima de tudo, cultive o silêncio interior. Porque é no silêncio que Deus fala mais alto. É no silêncio que você aprende a reconhecer sua voz. É no silêncio que você se torna aquilo que você foi criado para ser. Uma morada viva do Deus Altíssimo. E quando você chegar a esse ponto, você vai perceber que o maior milagre não é ouvir uma voz sobrenatural. O maior milagre é reconhecer que você nunca esteve sozinho, que Ele sempre esteve ali, esperando, chamando, sussurrando o seu nome no mais profundo do seu coração, e que basta você responder: Eis-me aqui, Senhor. Fala, que teu servo escuta. E quando você responder com essa humildade, com essa prontidão bíblica, tudo vai mudar. Não de forma espetacular, talvez, não com trovões e terremotos, mas de forma profunda, real, transformadora. Você vai começar a ver a vida com outros olhos. Vai perceber a presença de Deus nas pequenas coisas, nos detalhes cotidianos, nos encontros aparentemente casuais. Vai entender que Ele está sempre tentando se comunicar com você, não apenas através de vozes audíveis, mas através da criação, da escritura, dos sacramentos, das pessoas que Ele coloca no seu caminho. E essa percepção aguçada, essa atenção contemplativa, é o que Santa Teresa chamava de vida interior. É viver não apenas na superfície, mas nas profundezas. É habitar não apenas o corpo, mas a alma. É reconhecer que você não é apenas carne e osso, mas espírito imortal, criado à imagem e semelhança de Deus, destinado à eternidade. E aqui chegamos ao último ponto, o mais importante de todos: a eternidade. Meu amigo, você vai morrer. Eu vou morrer. Todos nós vamos morrer. E no momento da morte, tudo o que pareceu tão importante na vida vai perder o sentido. O dinheiro que você acumulou, a fama que você buscou, os prazeres que você perseguiu, tudo vai ficar para trás. A única coisa que vai com você é o estado da sua alma. E naquele momento final, você vai ouvir seu nome pela última vez neste mundo. Pode ser o nome pronunciado por aqueles que te amam, se despedindo de você. Ou pode ser o nome sussurrado pelos anjos, te conduzindo para o julgamento. E então, diante de Cristo, o juiz eterno, você vai prestar contas. Não de quantas vezes você ouviu vozes sobrenaturais,
mas de quantas vezes você amou, de quantas vezes você perdoou, de quantas vezes você escolheu Deus ao invés do pecado, de quantas vezes você disse sim ao chamado dele, mesmo quando custou caro. Por isso, ouvir seu nome aqui, agora, nesta vida, é um memento mori, uma lembrança da morte. É Deus te dizendo: acorda, filho, acorda, filha, o tempo é curto, a vida passa rápido, e você tem uma alma imortal que precisa de cuidado, de atenção, de santificação. Não deixe para depois. Não adormece na mornidão. Não se perca nas distrações infinitas que o mundo oferece. Busque a Deus agora. Ame a Deus agora. Sirva a Deus agora. Porque o agora é o único tempo que você tem garantido. O amanhã pertence a Deus. E se Ele está te chamando hoje, é hoje que você deve responder. Santa Teresa dizia que a vida é uma noite mal hospedada. Passamos por aqui rapidamente, como viajantes em terra estranha, e nossa verdadeira pátria é o céu. Por isso, não se apegue demais às coisas deste mundo. Não construa sua casa na areia. Construa na rocha. E a rocha é Cristo. Enraize sua vida nele. E quando as tempestades vierem, e elas vão vir, você vai permanecer de pé. Porque sua fundação é sólida. Sua âncora é segura. Seu nome está escrito no livro da vida. E nada, absolutamente nada, pode te arrancar das mãos de Deus, a não ser você mesmo, pela sua própria escolha. Por isso eu te imploro, não escolha o caminho fácil, não escolha o pecado, a mediocridade, o conformismo, escolha o caminho estreito, escolha a santidade, escolha Cristo. E se para isso você precisa renunciar, sofrer, carregar sua cruz, que seja, porque no final, tudo vai valer a pena. Toda lágrima será enxugada, toda dor será transformada em glória, e você vai entrar na alegria do seu Senhor. E lá, no céu, você vai ouvir seu nome pela última vez, mas dessa vez, de forma plena, definitiva, eterna. E será o próprio Jesus quem vai pronunciá-lo, com amor infinito, te acolhendo em seus braços, te dizendo: bem-vindo, meu filho. Bem-vinda, minha filha. Você foi fiel. Agora, entre na alegria do seu mestre. E então, tudo vai fazer sentido. Todas as vezes que você ouviu sua voz e respondeu. Todas as vezes que você caiu e se levantou. Todas as vezes que você lutou contra o pecado, mesmo quando parecia impossível. Tudo vai convergir para aquele momento de encontro face a face, onde você finalmente vai ver aquele que sempre te viu, que sempre te conheceu, que sempre te amou. E aí, meu amigo, você vai entender que tudo, absolutamente tudo nesta vida, foi preparação para aquele instante. E você vai se ajoelhar, não de medo, mas de amor, e vai adorá-lo eternamente. Mas até lá, até que esse dia chegue, você tem uma missão: viver. Viver de verdade. Viver para Deus. E isso significa estar atento aos chamados dele, aos sussurros, aos sinais, às inspirações. Significa cultivar o silêncio interior onde ele habita. Significa manter sua alma limpa pelos sacramentos. Significa amar o próximo como ele te amou. Significa ser luz no meio das trevas. Significa ser sal que dá sabor a um mundo insosso. Significa ser santo. Não amanhã, hoje, agora. Porque o mundo precisa de santos, e Deus está te chamando para ser um deles. Você vai responder: seu nome na terra é um sopro de vento, mas no coração de Deus é um fogo eterno. Um fogo que nunca se apaga, porque é alimentado pelo amor que criou o universo. E esse fogo está queimando agora, neste exato momento, dentro do seu peito. Você sente? É a presença do Espírito Santo, te convidando, te atraindo, te chamando para mais perto. Não resista. Não tenha medo. Deixe-se abraçar por esse amor. Deixe-se consumir por esse fogo. E você vai descobrir que no final, tudo o que você sempre procurou estava ali, dentro de você, esperando ser encontrado. Porque Deus não está longe. Ele está perto.
mais perto do que sua própria respiração, e Ele está chamando você pelo nome. Então responda, com coragem, com fé, com amor. Eis-me aqui, Senhor. Fala que teu servo escuta. E prepare-se, porque quando você responde de verdade, quando você se entrega de verdade, Deus vai fazer em você coisas que você jamais imaginou. Ele vai te usar de maneiras que você nunca sonhou. E sua vida, essa vida que às vezes parece tão pequena, tão insignificante, vai se tornar um testemunho vivo do poder transformador da graça. E um dia, quando tudo acabar, quando você olhar para trás, você vai perceber que valeu a pena. Cada luta, cada sacrifício, cada sim que você deu, tudo valeu a pena, porque você ouviu seu chamado e você respondeu.